E se ele quiser transformar em algo errado? A lógica da banca é sempre a mesma. Ele vai pegar divisão do trabalho e vai copiar a definição de algum outro princípio. Divisão do trabalho é o direito de mandar nas pessoas. Divisão do trabalho é o direito de mandar nas pessoas? Não. Esse é o conceito de autoridade, ele misturou. Então essa é a lógica da banca. É a lógica preguiçosa, ele pega coisas prontas do livro e copia e cola. Tá? O CESP ainda tem um trabalho de colocar alguns sinônimos, tentar trabalhar a frase um pouquinho. A FCC agora tem tentado imitar o CESP nesse sentido. Tá? A FCC antes era a Fundação Copia e Cola, tá? Porque ele só copiava e colava do livro de maneira tosca. Algumas vezes até copiava da internet, Wikipedia, eu já achei questões da Wikipedia, é sério. Antigamente, agora a FCC trocou de nome, é Fundação Copia o CESP. Então eles tentam trabalhar, modificar a frase, não é exatamente o que está no livro, eles tentam botar uns sinônimos, eles estão imitando mais o CESP nesse sentido. Então, mas a lógica é a mesma. Questão correta, eu vou copiar o conceito e sua definição. Questão errada, eu vou pegar a definição do de baixo, que está ali à mão, e vou... Tá? Então tomem cuidado com isso. Disciplina. O que é ter disciplina? O que é ter disciplina? Você sabe o que é ter disciplina? Obediência, assiduidade, fazer as coisas corretas, ser disciplinado. Barbada se aparecer a definição disso, né? E aí, cuidado aqui. Autoridade linear. O princípio da... Olha só, olha o que eu vou fazer para vocês. Princípio da unidade de comando. Um só comando. Um só manda. O mesmo funcionário vai ter mais de um chefe? Cada funcionário ou grupo de funcionários vai ter apenas um chefe, unidade de comando. Não é o princípio militar? Quem é que manda? Teu comandante. Ou então um cara acima dele, mas é um só, não tem ordem dupla. É um só manda. Unidade de comando. Um só comando. Tomem cuidado com esse nome de um só comando, unidade de comando, tá? Por que cabe ressaltar? Porque pro Taylor não tinha unidade de comando. Lembra que pro Taylor era supervisão funcional. Vários supervisores para cada funcionário. Porque eles eram burro e imbecil. Agora, pro Fayol não. Não posso ter vários supervisores para um funcionário. Eu tenho que ter unidade de comando. Um só comandante. Combinado? E o que eu estou pedindo para vocês cuidarem? Para não misturar com unidade de direção. Ó. Unidade de direção, caminho. Um só caminho. Então, convergência de esforços para um único caminho. Isso aqui é a ideia de objetivos únicos. Não é cada funcionário indo para um objetivo diferente. Todo mundo com o mesmo objetivo. Não confundam um só comando, unidade de comando, com uma só direção. Certo? Muito cuidado com isso. Então, cabe sublinhar esses dois aqui. Subordinação dos interesses individuais aos gerais. Essa é a típica frase que na prova dá um nó na cabeça. Subordinação dos interesses individuais aos... Daí já é a questão 119, falta 5 minutos para acabar a prova, tu tá já cansado e tá subordinação de quem a quem? Que é isso? Daí tu aproveita o espaço que tu tem na folha e faz uns rabiscos. O que é subordinação? Estar abaixo. Então tem um em cima e um embaixo. Então subordinação é estar aqui, concordam? Subordinação de quem? Quem que é subordinado? Interesse individual. Subordinação do interesse individual aos interesses gerais. Quem é interesse geral? Interesse da organização como um todo. Certo ou errado? O teu objetivo está acima do objetivo da empresa? Jamais. Então, o teu objetivo individual está subordinado, está abaixo dos objetivos da empresa. Deu um nó mental na hora da prova, e é muito comum pelo cansaço, desenha. Subordinação, então tem que ter um em cima e um embaixo.
Subordinação é o que está embaixo dos interesses individuais aos interesses gerais. Faz sentido isso? Total sentido, pode marcar que está certo. Ok? Remuneração. E aqui é igualzinho ao Taylor. Quem trabalha mais ganha mais. O mesmo princípio. Centralização. Cuidado. A Tati, quando falar de centralização para vocês, ela vai falar de entidade, não é? Centralizar é uma coisa no direito administrativo. Na administração, centralizar é centralizar o poder no topo. Centralizar é centralizar o poder no topo, na administração. Que seria mais parecido com uma definição de concentração no direito administrativo. Tá? Traçando um paralelo, mas em administração, centralizar é centralizar poder na cúpula, que tem tudo a ver com o princípio aquele da unidade de comando. Quem é que manda? Quem está no topo. Basta tu pensar na piramidezinha e para o faiol quem é que manda? Quem está no topo. Unidade de comando, porque é um só que vai mandar, e centralização. Poder está centralizado aqui. Hierarquia. O que é hierarquia? Exército, de novo, olha só o faiol falando do exército. O que é hierarquia? Eu tenho só um nível aqui, eu tenho só um funcionário aqui e outro aqui? Não, eu tenho uma cadeia de comando, não é? Então, olha só, vamos fazer um desenho mais bonito. E abaixo... Cada nível desse aqui é um nível hierárquico. Não é? Então, essa é a definição de hierarquia. Hierarquia é quando tem pessoas uma acima das outras, uma mandando nas outras. Exército. O soldado, o tenente, o capitão, o coronel, o general. Hierarquia é exército. O padre, o bispo, o cardeal, o papa. Hierarquia. Era o que ele conhecia, a ideia de hierarquia. Certo? Quanto mais acima na hierarquia, maior a autoridade e maior a responsabilidade. Concordam? Quanto mais baixo na hierarquia, menor a autoridade. Concordam? Essa é a lógica, então. Ordem. Ordem tem a ideia de ordenar, organizar. Cada coisa em seu lugar, cada pessoa em seu lugar. Então, o princípio da ordem é ordenar as coisas, manter as coisas organizadas. Equidade. Equidade no tratamento. Aquela ideia de que para ser justo, para ter justiça, tem que ter um tratamento equitativo entre as pessoas. Eu não posso beneficiar um e não beneficiar o outro se ele fez a mesma coisa. Então, a ideia do tratamento justo. Equidade tem tudo a ver com justiça no tratamento das pessoas. Rotatividade do pessoal. O que é rotatividade? Entra e sai de pessoas, né? Contrata, demite. E aí eu pergunto para vocês, rotatividade é bom ou ruim? Ruim porque a pessoa entra, eu tenho que treinar, adaptar, até ela começar a pegar o ritmo do trabalho e de repente já sai. Eu tenho que contratar outro, gastar tempo, dinheiro. Então, ele fala princípio da rotatividade, mas cuidado, ele não está incentivando a rotatividade, ele está falando justamente que a rotatividade é ruim. Ele está combatendo algo que acontecia, que é, você é descartável. Como tinha excesso de mão de obra, as pessoas eram descartáveis, não gostei de ti, vai embora. O que ele está dizendo? Não, calma, treina o cara, investe no cara, porque isso vai te dar maior lucratividade. Rotatividade é ruim. Não vai no senso comum de, não gostei, vai embora. Tu está jogando dinheiro fora. Então, para ele, o princípio da rotatividade era evite a rotatividade. Capacite e mantenha as pessoas trabalhando. Para finalizar, o princípio da iniciativa, ele queria que as pessoas tivessem iniciativa. Então, nesse ponto ele era diferente do Taylor. O Taylor não queria iniciativa nenhuma. O Taylor queria o quê? Faz o que eu mando. Aqui o Fayol ele diz assim, não, quero que as pessoas tenham iniciativa, porque elas vão me ajudar. Óbvio, né? Porque na visão dele, ele estava no topo,
abaixo dele tinha umas pessoas um pouquinho mais inteligentes. Então ele queria que as pessoas tivessem iniciativa. Já o Taylor estava lá no show de horrores do chão de fábrica. Ele não queria iniciativa nenhuma. Na cabeça dele, se esse cara tiver iniciativa, vai dar merda. Então tem tudo a ver, de novo, com a posição de onde eles entraram nas organizações. Um entrou por baixo e outro entrou por cima. E união do pessoal, que é o espírito de equipe. E aqui é igualzinho à ideia do Taylor, do harmonia, etc, etc. Então esses são os 14 princípios, e eu pedi para vocês tomarem cuidado só com unidade de comando e não confundirem com unidade de direção. E aqui o PO3C. Funções da administração segundo o Fayol. Qual era o papel da administração? Prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. E aqui eu peço para vocês decorarem. Por isso que eu falei PO3C para vocês decorarem. Porque é o que vai cair. E qual é a pegadinha da banca? Trocar um deles por outro. Prever, organizar, comprar, capinar, chatear. Qualquer um que eles mudem que não seja prever, organizar, comandar, coordenar e controlar, estará errado. Então, ó, primeira coisa é tem que decorar. Nesse caso, tem que decorar, não tem como fugir. Segunda coisa, para facilitar decorar, eu tenho uma dica. Decore na ordem. Na ordem que ficar fácil na cabeça de vocês. Quando você falar a primeira, vai ser todo o resto. Para mim é prever, organizar, comandar, coordenar, controlar. Na minha cabeça é comandar, já sai direto o resto. Quando eu falo comandar, coordenar e controlar, já sai direto. Porque se eu não decorar nessa ordem, eu vou ter que ficar pensando, peraí, eu falei comandar, qual que faltou agora? Então, já que tem que decorar, decora de maneira bem pequeno holandês. Tá? Sempre do mesmo jeito, que daí já vai vir automático na tua cabeça. No caso da minha, é comandar, coordenar, controlar. Tá? Então, decora do que o jeito que fica mais fácil para vocês. Combinado? Definição de cada um. Barbada. Previsão é o que nós conhecemos hoje como planejamento, mas ele chamou de prever, que era o principal instrumento, né? O programa de ação geral. E aí, tu tinha um só programa, tinha que ter continuidade, duração anual, ser flexível, ser preciso. Toda a ideia de planejamento. Tá? Prever é o que nós conhecemos hoje como planejar. Organizar. Organizar é montar a estrutura. Utensílios, matérias-primas. Opa! Utensílios, matérias-primas. Tá? Então, montar a estrutura da organização, organizar ela. Tá? Então, previ o que eu queria, agora eu tenho que organizar as coisas. Depois, comandar. E comandar é comandar as pessoas. Eu comando pessoas, então toda a parte de comandar as pessoas, dar ordens, etc, etc. Tá? Falou de pessoas, está aqui. Então é a função do chefe comandar as pessoas. Lembra? Comando é um só, unidade de comando. Coordenação. Coordenar é coordenar as atividades para que tudo seja feito de maneira harmônica. Se o Joãozinho está fazendo um banco, o cara na sequência tem que continuar fazendo o banco. Né? As coisas têm que estar harmonizadas. Essa é a ideia da coordenação. Sincronizar, harmonizar. E por fim o controle. E controle, controlar, tem um sinônimo que sempre cai em prova, que é monitorar. Controlar é monitorar. Ficar de olho para garantir que tudo está acontecendo conforme planejado. Tá? Controlar é ficar de olho, ficar atento. Certo? Monitorar as coisas. Isso é controlar. Então tá aqui. Para finalizar, críticas à abordagem clássica. As críticas são bastante óbvias. Pergunto, a abordagem clássica, na prática, ela estava preocupada com o ser humano? Não. Estava preocupada com o ambiente externo? Não. Então, são as duas principais críticas que ela recebe. Ela só olhava para dentro das empresas e ela não estava nem aí para o ser humano. Tinha uma visão limitada do ser humano. São as duas principais.
Tem outras? Tem, mas essas são as duas principais. Então vamos lá. Crítica, mecanicismo, né? Enxergar a empresa como uma máquina e as pessoas como um pedaço dessa máquina. Tu não é uma pessoa, tu é o pequeno holandês, que é como se fosse um pedaço de uma máquina. Se tu não me servir, eu te jogo fora. Abordagem simplificada e incompleta. Eu olho apenas para os aspectos formais do trabalho. Eu não olho para as relações que são informais. É um sistema fechado. E quando eu falo sistema fechado, significa que a teoria só olha para dentro da organização e não para fora. Super especialização, ou seja, tu se torna um robô, tu faz mini tarefas muito pequenas, muito burras, porque tu é considerado burro. Uma super especialização no trabalho. E a gente sabe o quanto isso é negativo. Hoje em dia, as teorias de motivação falam que tu tem que dar um trabalho complexo e desafiador. Ou seja, o inverso do que ele fazia. Por isso que com o tempo as pessoas ficavam insatisfeitas e paravam de produzir tanto quanto no início. Não se sustenta esse sistema. Rafael, mas meu chefe... Já falei, esquece teu chefe. Teu chefe é um bosta. Tá? Mas não fala isso pra ele. Combinado? Tudo certo? Então tá. Falta de comprovação científica. Tá, peraí, Rafael, mas é administração científica. Como é que não tem comprovação científica? Só porque ele chamou de científico não significa que era. Era científico com base totalmente no empirismo, na vida dele, no que ele fez, no que ele inventou e que deu certo para aquelas empresas. Isso é necessariamente ciência? Não. Ele chamava de ciência, mas não necessariamente é. Tá? Então, falta de comprovação científica. Superexploração dos trabalhadores, mostrei para vocês, o cara trabalhava 300% a mais para receber 60% a mais. Superexploração. Taylor, visão microscópica do operário, ignora o ser humano e social, limitado ao chão de fábrica, homo econômicos, antissindicalismo. Para ele, sindicalista tinha que matar. Por quê? O sindicalista vai aceitar que o cara trabalhe 16 horas por dia? Vai aceitar que tenha esse enorme aumento de trabalho sem a proporcional remuneração? Claro que não. Então, ele obviamente odiava sindicalista. Rafael, meu chefe também. Eu já falei do teu chefe, não vou repetir. Tá? E o Fayol, o simplismo. Para ele, as ideias dele eram universalmente aplicáveis. Monte uma empresa, separe ela em 6 áreas, nas 6 funções. A área administrativa vai prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. E você vai ter uma empresa de sucesso. Então, toda essa ideia simplificada que eles chamavam de ciência, mas na verdade, na prática, não é ciência. Tá? Mas, obviamente, deu muito certo, tanto que vários desses princípios são aplicados até hoje. Durante meu mestrado, um dos artigos que eu escrevi no mestrado é justamente se Fayol resistia ao desafio do tempo, ou seja, se hoje as empresas ainda usam os princípios de Fayol. Daí eu peguei todos os princípios, comparei com vários artigos científicos que falavam da prática de empresas, e eu mostrei que, na verdade, as empresas, por incrível que pareça, pouco evoluíram das ideias originais de Fayol. Por mais que elas se digam modernonas, a modernidade delas, tu pega lá uma raiz lá no Fayol, na maioria dos... Então, teu chefe lá que diz assim, ó, eu vou te dar um salário variável. Taylor e Fayol falavam em remuneração proporcional ao trabalho. Isso aí de moderno não tem nada. Tá? Então, todos isso, na verdade, tinha lá um princípio. Então, por isso que a teoria deles é tão famosa, tão válida, fez tanto sucesso. Então, para finalizar a aula de hoje, questõezinhas e mais questõezinhas atualizadas. Boa. Bem certinho. Foram todas? Como diria Silvio Santos, posso perguntar? Por sua conta e risco? Valendo 1 ponto ou menos 1 ponto? Valendo 1 milhão?
Valendo 8 mil por mês? Ah, deu, cara, começa aqui. Quando não valia nada, até respondi agora. Vamos lá. O que o princípio da remuneração diz? Que a remuneração tem que ser proporcional ao volume de trabalho. É isso que está dizendo ali? O pagamento do salário deve ser condizente com as atividades exercidas. Princípio da divisão do trabalho. O que é dividir o trabalho? Pegar algo grande e... É isso que está dizendo ali? Criação de unidade de comando. O que ele fez? O que eu disse que ele ia fazer, que é... Ele misturou 3 princípios aqui. Divisão do trabalho é pegar um trabalho grande e dividir em tarefas menores. Simples. Ele misturou com os outros princípios, ou seja, errado. De acordo com Fayol, planejar, preparar, controlar, executar suas funções universais da administração. O que ele fez aqui? Misturou Taylor com Fayol, não é? Ele pegou aqui o PPEC, que é do Taylor, e atribuiu a Fayol. Qual que é o do Fayol? PO3C. Prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Então, de novo, tá vendo que a lógica da banca é sempre essa? Mas para isso, de novo, tem que ter essa visão geral de analisar as questões. Mas não é trabalho para vocês isso, porque vocês já têm muita matéria. Não só da minha, como vocês têm outras matérias. Por isso que eu digo, esse papel, deixe para mim isso, eu assumo, mato no peito e entrego para vocês. Tá? A minha função é essa. Mostrar para vocês essas lógicas aqui. Para vocês não serem surpreendidos. Vocês vão olhar a questão e vão dizer assim, safado de novo, sorrisinho de canto de boca, questão certa e concorrência errando. Essa é a lógica. Perspectiva clássica, uma organização representa uma estrutura de relacionamentos, poderes, papéis, objetivos, que existem independentemente do trabalho das pessoas. Tem algum raio de coisa a ver com o que eu falei em toda a aula isso? Essa é aquelas frases assim, ó, que a banca pega e joga uma frase que parece um balde de sujeira no chão. Assim, e a galera fica assim, ó, será que isso faz sentido? Não faz o menor sentido isso. É aquelas frases megalomaníacas, que ele, ei. A galera olha. Exato, se tu ficou assim, ó, é porque tá errado. Se não faz o menor sentido, tá errado. Quais são os erros? Perspectiva clássica. Olha, relacionamento entre as pessoas. Não tá nem aí. Ela olha para os poderes, ela olha, e ela, mais do que isso, ela não olha para o trabalho. Claro que olha, então essa frase nada faz sentido, ela foi jogada na prova. A pessoa, o formulador inventou uma frase e jogou ali. E o mais engraçado era a gente tentando justificar isso. Não, porque se eu pegar aquele pedaço lá e aquele outro lá do final do livro, eu não conheço nenhum formulador de questão que pega o início e o fim do capítulo. Eles pegam frases prontas e adaptam. Mas se eu juntar o livro do Chiavenato com o livro do Fayol, o livro do Maximiano, dá pra... Não dá. Até hoje nunca deu, não vai ser agora que vai começar a banca a analisar nesse nível. Formulador, eu quero quebrar aqui um paradigma, quebrar aqui um modelo mental que as pessoas têm de que o formulador é mais inteligente do que vocês. O formulador, muitas vezes, é uma anta. Muitas vezes vocês chegam numa prova muito mais preparados do que o cara que fez a questão. E eu vou trazer questões que vão mostrar isso para vocês. Teve um cara que disse que a teoria clássica é igual à teoria burocrática. E estava certo. Se estava certo, por que tem duas teorias? E por que eles falam coisas completamente diferentes em vários aspectos? Não pode dizer que é igual. Mas eles não anularam. E eu pergunto, é um formulador ou uma anta? Tá? Muitas vezes vocês estão mais preparados do que o formulador. Eles pegam umas criaturas que não sabem do que estão falando. Tá? Então, acabem com essa ideia de que o formulador está sempre certo, que a banca está sempre certa e que o professor falou errado ou que tu sabe errado. Quando vocês começarem a fazer questão, vocês vão perceber que várias vezes vocês sabem mais que a banca. Que a banca formula mal, que as bancas às vezes erram grosseiramente. Tá?
Felizmente isso é exceção. A regra é 95% das questões vão ser show de bola. E esses 5%, uns acertam, outros erram, mas não é o que vai ser determinante para passar na prova. Vocês têm que focar naquilo que mais cai e do jeito que cai. Esqueçam as exceções. Esqueçam que uma vez a banca errou e daí... e se ela erra de novo? Foi tanto recurso que duvido que ela faça de novo a mesma questão. Ok? Outra aula eu vou explicar para vocês a lógica da banca de analisar questões e repetir questões. O CESP é uma banca que faz isso. Quando ele repete uma questão numa prova seguinte, tem um motivo estatístico para isso. Eles fazem uma análise estatística de todas as provas para encontrar aquelas questões que realmente diferenciaram o que passou do que rodou. Então eles pegam assim, do pessoal que passou, que foi bem na prova, quais foram as questões que esse pessoal acertou, diferentemente do pessoal que foi mal, que rodou. Então, se uma questão fez isso, ela separou quem sabia de quem não sabia. Se todo mundo que passou acertou a mesma questão, e todo mundo que rodou errou essa questão, é sinal que é uma questão que separa quem sabe e quem não sabe. Então, estatisticamente, é uma questão que tem uma enorme probabilidade de cair de novo e de novo. Em compensação, essas questões absurdas, que tem 1 milhão de recursos, que se todo mundo xinga que está errado, o que acontece? Estatisticamente, muitos aprovados erraram, outros acertaram, e muitos dos reprovados acertaram e erraram, ou seja, ela não serviu para diferenciar os melhores dos piores. Essa questão não será repetida pela banca. O CESP faz isso, as outras bancas não. Tá? O CESP faz essa análise estatística das provas, sempre após a prova. Então isso é importante vocês saberem. Por isso que não estudem pela exceção, não estudem por aquela questão bizarra que estava errada. Ela não vai se repetir. Ela vai ser excluída do banco. E é por isso que vive caindo agora, vamos falar de estrutura organizacional, a questão de amplitude de comando. Quem já foi meu aluno cai direto. Por quê? Quem entende amplitude administrativa, eu vou fazer uma brincadeira que vai ser exatamente assim na aula, os que passam sempre acertam, e os que rodam sempre erram. E essa questão cai todo ano sem falta. Por que ela continua caindo? Porque ela continua diferenciando quem passa de quem não passa. Certo? Vamos finalizar aqui para a gente ir embora. Uma das contribuições de Taylor à teoria clássica... Precisa continuar lendo isso? Não. Taylor, teoria clássica? Nem que a vaca tussa. Taylor, teoria clássica? Não. Segue os princípios gerais de administração estabelecidos na teoria clássica de Fayol. Uma organização que, vamos lá, designa tarefas específicas, especificação do trabalho. É um princípio de Fayol? Sim. Estabelece claramente quem tem o direito de dar ordens, a autoridade. Sim. Determina que cada empregado recebe a ordem de apenas unidade de comando. E que os interesses gerais, olha a pegadinha do CESP, que os interesses gerais se sobreponham, estejam acima dos interesses. Tá certo. Mas lembra que a frase do livro do Fayol está ao contrário? Os interesses individuais subordinados aos gerais. O CESP é o rei de fazer isso. Ele inverteu a lógica da frase, mas ele está dizendo exatamente a mesma coisa. Então, questão certa. Quem erra isso aqui erra a administração? Não, quem erra isso é porque errou a interpretação. Na abordagem clássica, para que a administração seja eficaz, deve haver divisão do trabalho, que resulta na especialização do trabalho. Perfeito. Propostas pela teoria clássica da administração, a abordagem normativa e prescritiva. Vamos lá. A teoria clássica estabelece normas e prescreve como funcionam as coisas? Beleza, então até aqui está certo. Fundamenta assim princípios gerais. Até aqui, certo. Vamos lá. Princípios gerais. Visão sistêmica. A teoria clássica tinha visão sistêmica. O que ele fez? Ele misturou com a outra teoria que está no edital, que é a teoria de sistemas. Então, nem precisa continuar lendo. E olha aqui, estava na última prova de vocês. As 3 teorias do edital, abordagem clássica, abordagem burocrática e sistêmica, ele misturou aqui na mesma questão, abordagem clássica com
sistêmica, para tornar a questão errada. Mistura conceitos do que está no edital. Então sempre, tá vendo que é sempre a mesma lógica para tornar errado? E aqui eu vou deixar para fazer na próxima aula para aquecer o cérebro de vocês. Nem vou mostrar agora, porque eu sempre faço uma ligeira revisão antes de começar a aula seguinte para aquecer o cérebro e aí eu começo a nova matéria. Então a aula que vem a gente vai fazer aquelas últimas questões. Eu vou fazer uma rápida revisão do que a gente fez hoje e partiremos para a teoria. Não sei se eu vou falar de sistemas ou burocracia, não decidi. Tá? Depois eu decido e falo para vocês. Surpresa para a próxima aula. Certo? Tudo certo na aula? Ficou claro? Dúvidas, críticas, sugestões são sempre bem-vindas. Pessoal do EAD, sinta-se à vontade também. Dúvidas, críticas, sugestões lá no fórum. Vocês sempre, eu estou aberto para qualquer crítica, sugestão e dúvida. Grande abraço, nos vemos na próxima aula. Terça-feira, segunda de noite, não me lembro agora. Não me lembro se é segunda ou terça, tá? Mas nos vemos semana que vem. Grande abraço e bom descanso a todos.